Bom dia a todos e a todas. Eu gostaria de cumprimentar nosso amigo Luiz Gonzaga Beluso e todo o grupo editorial da revista Carta Capital, cumprimentar Manuela Carta também, cumprimentando e agradecendo o convite da Carta Capital, a senhora Raine Ferretti Moraes, que vai depois também participar aqui do debate, oficial de programas para o Brasil, do Escritório Regional para a América Latina e o Caribe, da UNABTAT, os colaboradores da Carta Capital, empresários, economistas, jornalistas e todos que aqui compareceram para esse debate tão importante. Eu agradeço bastante a oportunidade de falar algumas palavras aqui em nome da Prefeitura de São Paulo, do nosso prefeito Fernando Haddad, que nessa semana está de licença, mas certamente gostaria muito de poder estar aqui com vocês e certamente poderia fazer uma contribuição bastante mais importante do que a que eu farei, pelas responsabilidades dele e, enfim, o envolvimento profundo dele com a cidade. Mas, de forma nenhuma, nós poderíamos deixar de participar de um debate, de um diálogo, dessa sequência de diálogos que será feita no país sobre megacidades, sobre o futuro das nossas cidades. Acho que debater o presente e o futuro das cidades é hoje uma imposição para o país que nós temos, um país absolutamente já urbano. E talvez essa imposição, essa pauta tão premente, ela tenha demorado um pouco a se consolidar, a chegar como uma necessidade para todos os setores, né? Como se diz no popular, a ficha demorou para cair. E se nós entendemos que em junho do ano passado houve um grito em defesa do direito à cidade, nós vamos perceber que houve uma demora em se preparar, planejar e agir em torno das nossas cidades, né, do tema cidade, do tema reforma urbana. É só nós pensarmos que o Estatuto da Cidade, que foi um instrumento importantíssimo, ele só foi aprovado no país em 2001, quando nós já tínhamos aí regulamentando um capítulo da Constituição brasileira sobre política urbana, quando a Constituição já de 88, o país já se urbanizando de forma acelerada, e o Estatuto da Cidade, que é um instrumento importantíssimo, ele só vem a ser aprovado em 2001. E, mesmo assim, né, de 2001 para cá, ainda avanços relativamente lentos para a abordagem das questões urbanas, né? O Estatuto da Cidade, ele criou uma série de instrumentos para que a cidade buscasse o seu desenvolvimento urbano. O principal instrumento criado pelo Estatuto da Cidade é o plano diretor, né? Plano diretor estratégico. O Estatuto da Cidade também criou algumas diretrizes fundamentais, introduziu diretrizes fundamentais, como pensar sustentabilidade ambiental das cidades, que era um conceito que não estava tão aperfeiçoado e apresentado até a elaboração do Estatuto. E o Estatuto garante, o Estatuto da Cidade, ele praticamente impõe, né, garante a participação social e um controle social sobre as decisões tomadas em relação às cidades. A nossa cidade, São Paulo, teve um plano diretor estratégico aprovado em 2002, que planos anteriores haviam, planos básicos, mas quase nenhum deles aprovado em Câmara Municipal e passado por um ciclo, né, de debates participativos. E nós fizemos a revisão do Plano Diretor Estratégico da cidade agora, no ano de 2013 e 2014. Ele acabou de ser aprovado recentemente, está ainda para sanção do prefeito, após um intenso debate. O Plano Diretor de São Paulo teve 114 audiências públicas, que reuniram em torno de 25 mil pessoas, além das contribuições presenciais, por escrito e pela web, que foi a primeira vez que isso foi possível fazer. E nós destacamos, nesse atual plano diretor, na aprovação, uma participação maior, mais elevada, mais qualificada dos movimentos sociais e movimentos organizados.
Em geral, esse tipo de plano conta com a participação de setores que têm mais força econômica, empresarial, que estão mais estruturados e muitas vezes também dos setores acadêmicos, de arquitetos, urbanistas, que acompanham esse desenvolvimento da cidade, mas com pouca presença dos movimentos organizados que representam a sociedade civil e, sobretudo, dos moradores, das associações e, no caso do nosso plano, dos movimentos de moradia, que tiveram uma participação muito forte. O plano diretor não é um instrumento mágico, né, que veio, é aprovado e, dali para frente, a cidade passa a ser outra, mas ele é um instrumento poderoso para orientar que cidade nós queremos e devemos construir daqui em diante. É uma referência legal, institucional, da maior importância. Eu comecei fazendo referência ao plano diretor, porque é claro que, quando se discute problemas de cidades, de megacidades, de grandes cidades, a lista é enorme. E a gente realmente pode passar horas e horas discutindo os inúmeros problemas que a cidade de São Paulo e outras grandes cidades têm. Um deles, por exemplo, é que nós não estamos falando de uma cidade, mesmo que a gente se force a falar da cidade de São Paulo, mas a realidade de São Paulo é uma realidade metropolitana muito forte, né, que tem uma dinâmica muito importante. Nós temos aqui o estado de São Paulo, é um estado que tem 250 mil quilômetros quadrados, 44 milhões de habitantes. A região metropolitana de São Paulo tem 8 mil quilômetros quadrados e 21 milhões de habitantes. Então, é uma realidade que fala por si. A concentração, o adensamento, o conurbamento de todas essas 39 cidades que compõem a região metropolitana, ela extrapola muito, não é? O pensar, o planejar e o agir só em uma cidade. E a verdade é que, para falar de problema, nós não temos uma gestão metropolitana de fato. Existem alguns mecanismos, alguns instrumentos previstos no próprio Estatuto da Cidade, mas, de fato, quer dizer, onde é que está essa gestão metropolitana, né, para articular todos os problemas de geração de resíduo, de abastecimento de água, de transporte, né? Então, isso tudo ainda é um desafio enorme na lista dos problemas. Nós temos também o problema de financiamento das cidades. Como elas se financiam, vocês têm acompanhado uma das discussões, que é o problema da dívida de São Paulo, mas como financiar os investimentos em cidades e cidades desse porte, né? A cidade de São Paulo, muitas vezes, ela é tratada como mais uma cidade das 6 mil municípios que o país tem, e não existe nenhum tipo de possibilidade de você ter o mesmo parâmetro para uma cidade de 200, 300 mil habitantes e uma cidade de 11,5 milhões de habitantes. Mas nós temos problema de moradia, de mobilidade, de segurança, educação e saúde, áreas verdes, acesso à cultura e esporte, abastecimento de água, alagamentos, e a lista é muito grande. Às vezes, em geral, nesses períodos de campanha eleitoral, a tendência é sempre o debate se fixar naquilo que costuma se dizer. Quais são os principais problemas, né? Então, o debate ele acaba dando sempre uma funilada, no caso de cidades, a cada 4 anos, e do Estado também, mas, no caso das cidades, a cada 4 anos, porque as pesquisas orientam sempre a perguntar qual é o principal problema da cidade, né? Então, qual é o principal? E você, quando olha a pesquisa, você vê que sempre tem 1 ou 2, no máximo 3, no máximo, que se destacam nas respostas de todos, e depois tem uma lista enorme, né, que vai mostrando o painel de todos os problemas. Em geral, nesses debates, a gente tende a se fixar naquilo que são os maiores problemas. Então, na última eleição, aparecia com muita força saúde e segurança, e depois uma lista grande de questões. Mas a verdade, a realidade, é que a cidade ela não é pautada por apenas 2 grandes problemas. Você pode ter 2 ou 3 problemas mais destacados, importantes, mas ela é realmente um conjunto de situações, de demandas, de necessidades, né, que articulam muitos segmentos da cidade e que
é como se nós devemos pensar a vida do cidadão e os seus problemas no seu conjunto. Quer dizer, o mesmo cidadão ele evolui, né, por muitas fases, em cada fase é um tipo de necessidade, e na circulação dele pela cidade, na vida dele pela cidade, para trabalhar, para ter lazer, para morar, para estudar, as carências e as necessidades são variadas. Então, não se pode fixar em apenas um ou dois problemas, por mais importantes que eles sejam. A gestão tem que ser uma gestão integrada em torno do desenvolvimento humano e da cidadania. Em São Paulo, é óbvio que mobilidade e segurança pública são problemas muito fortes e muito assim gritantes, muito acentuados. Mas saúde aparece como uma preocupação grande das pessoas. Então, aqui você já tem 3 grandes temas que são apontados. Mas, se nós formos, para dar uma ideia assim, um pouco simplificada, mas verdadeira, todas as áreas onde mora a população, nas áreas mais distantes da cidade, tradicionalmente ditas como as áreas da periferia, que são muito grandes na cidade, na verdade, todos ali querem ter direito à cidade como um todo. Quando a gente vai conversar, vai ouvir as inquietações, a inquietação é por ter cidade em toda a cidade, direito a uma cidade digna, traduzida não só por mais segurança, melhor transporte público, acesso à educação e saúde de qualidade, mas eles todos querem ter moradia legalizada, querem ter calçada, querem ter acessibilidade, querem ter sinalização adequada em todos os bairros, querem ter coleta seletiva em toda a cidade, querem ter pontos de ônibus limpos e mais modernizados, querem ter limpeza nas ruas, querem ter árvores, áreas verdes, querem ter ciclovias e querem ter acesso ao lazer. Então, a ideia de que esse direito à cidade digna, com qualidade de vida, ela fica restrita ao que nós chamamos, às vezes, de centro expandido, ou áreas que foram mais consolidadas já historicamente na cidade, hoje ela está completamente superada. Nós precisamos produzir cidade, direito à cidade, para 11,5 milhões de habitantes, nos 1.500 quilômetros quadrados que tem a cidade de São Paulo. Eu acho que esse é o maior desafio das grandes cidades, e, no caso, de São Paulo. Por isso é que essa ideia de que nós precisamos ter realmente um plano, né, um plano de desenvolvimento urbano que seja pactuado para a cidade como um todo e represente um caminho para a gestão pública, para a intervenção da sociedade civil e da iniciativa privada, ele é muito importante. Eu acho que, sem isso, nós não vamos conseguir um desenvolvimento de uma cidade como São Paulo. Evidentemente que eu estou falando de um plano, né, democrático, ou seja, discutido, debatido. Eu já falei sobre o plano diretor como um instrumento para que isso ocorra, mas não é só o plano diretor, nós temos outros planos setoriais complementares, planos de bairro, a lei de uso e ocupação do solo. Então, depois do plano diretor, vem uma série de instrumentos que vão detalhando, vão concretizando as diretrizes maiores do plano diretor. Mas também é muito importante o instrumento que foi criado em São Paulo do plano de metas de cada gestão. Vocês sabem que isso se transformou em lei em São Paulo. O primeiro prefeito que precisou apresentar um plano de metas em 90 dias da sua gestão foi o prefeito Gilberto Kassab. O prefeito Fernando Haddad é o segundo prefeito a apresentar. Então, você tem 90 dias para fazer a articulação daquilo que se propôs na campanha para o seu plano de gestão concreto. E quanto mais concreto for o plano de gestão, mais detalhado, melhor para esse acompanhamento que a sociedade faça. Portanto, nós temos que nos acostumar de que campanha eleitoral não dá para vender mágica e facilidade, que, após eleito 90 dias, é preciso conectar o que foi falado na campanha com um plano de gestão e que esse plano de gestão vai ser acompanhado por 4 anos, um plano de metas mais detalhado. E que esse plano de metas não pode ser avaliado de forma metas mais simplificadas, que são facilmente cumpridas, de metas mais estruturantes, que exigem mais tempo, que exigem mais recursos e que, portanto, têm um impacto maior na vida da cidade. Mas, além desse plano de metas, tem o controle social e a participação,
os conselhos, né? Nós fizemos um avanço que foi a criação do Conselho de Subprefeituras, esperado há muito tempo, os conselhos setoriais de todas as áreas, o Conselho da Cidade, que nós criamos o ano passado, ele vem tendo um papel, ainda não é o papel que nós já, vamos dizer, onde nós pretendemos chegar, mas ele já teve uma atuação importante no primeiro ano de governo, e outras instituições da sociedade civil. Nós temos um bom trabalho da Rede Nossa São Paulo, de acompanhamento, de indicadores, que contribui muito para a nossa gestão, e eu acredito que os próprios processos eleitorais, cada vez mais, eles têm que fazer parte desse debate democrático, né? Quer dizer, ir superando completamente uma fase em que disputa eleitoral se dava por critérios que passam ao largo de o que realmente vai ser feito com a cidade, o que vai ser dado continuidade, o que não, por quê, e como esse debate se remete àquilo que foi pactuado pela sociedade. Bom, voltando ao plano diretor estratégico, eu gostaria de salientar algumas diretrizes que ele se propôs, aqui nessa segunda parte aqui do tempo que me cabe, que seria falar um pouquinho mais do plano diretor, o que ele traz, e depois entrar. Eu escolhi pelo menos duas coisas mais concretas, ações que a nossa gestão vem enfrentando: mobilidade e o problema dos resíduos sólidos na cidade, a geração e tratamento de resíduos sólidos, como duas questões que eu julgo importantes para ilustrar um pouco ações que podem ser ações novas de intervenção na busca de soluções. Mas aqui sobre o plano diretor ainda. O plano diretor aprovado, ele tem um horizonte, ele se orienta para os próximos 16 anos, e tomou como base justamente o direito à cidade e focou na função social da propriedade, que é sempre um debate grande numa cidade como a nossa. Os principais eixos definidos pelo plano diretor aprovado são os seguintes. Primeiro, a estruturação metropolitana, que eu me fiz referência, sobretudo a partir da aproximação entre moradia e emprego, né? Nós temos aí uma dinâmica forte de relacionamento entre as 39 cidades, entre pessoas que moram num determinado lugar e trabalham aqui em São Paulo, e isso está ficando uma coisa cada vez mais complexa, né? Haja visto que nós não temos como pensar hoje a rede de metrô. Às vezes a gente fala metrô, e está bem, vamos ampliar bastante o metrô, porque a cidade de São Paulo precisa. Mas nós temos a rede da CPTM, que ela é tão importante quanto, né? Porque é ela que nos conecta a essa região metropolitana. E às vezes, essa diferença que existe, né, entre pensar o metrô e os trens, quer dizer, de qualidade, dos investimentos, nem sempre isso aparece com muita clareza, e é preciso que o investimento seja feito nos dois, né, nos trens metropolitanos e no metrô, e que isso forme uma rede metroferroviária potente, né? Nesse sentido, as integrações, a integração dos bilhetes, né, de metropolitanos e os bilhetes de transporte aqui na cidade. Então, isso tudo é um desafio bastante grande. O segundo eixo é o desenvolvimento de eixos estruturados da cidade, associando o desenvolvimento urbano com a expansão da mobilidade. Ou seja, o plano diretor procurou identificar quais são esses grandes eixos de mobilidade, né, para que, em torno desses eixos, a gente planeje o tipo de desenvolvimento que a cidade, desenvolvimento urbano que a cidade pode e precisa ter, né? Então, não desconectado. Ou seja, se você tem um grande eixo de transporte público, urbano, transporte coletivo, ali tem que ter desenvolvimento urbano. Ele não pode ser visto como um mero corredor de passagem, de modo que ali ninguém para ali, né? Nós temos que criar desenvolvimento urbano, cidade, ao longo e nas margens dos eixos de mobilidade, na expansão da mobilidade. E o terceiro eixo do plano diretor é a redução da vulnerabilidade social e urbana, porque não tem jeito. A cidade de São Paulo é uma cidade que tem
desequilíbrio social forte. E nós temos que, ainda por um longo tempo, né, trabalhar diretrizes de desenvolvimento, de intervenção, de investimento, priorizando regiões que ainda precisam elevar bastante o seu padrão urbano e de qualidade de vida. Ao fim, o resultado desse plano, ele indica para os próximos anos que nós deveríamos ter uma cidade, cada um desses itens, depois, quando vocês tiverem oportunidade, alguns já conhecem, mas de detalhar mais o plano diretor, vão ver que para cada um desses itens tem os instrumentos e as regras garantidoras disso, né? Eles não estão soltos, mas não teria tempo de a gente entrar em cada um deles e detalhar quais são essas ações. Mas nós estamos trabalhando o plano diretor numa cidade que tenha empregos bem distribuídos mais próximos à moradia, priorização do transporte público e não motorizado, redução dos deslocamentos que a população enfrenta cotidianamente, mais parques e equipamentos públicos sociais planejados de forma pactuada, mais áreas para a construção de moradias para a população de baixa renda, inclusive no centro. O plano diretor ampliou as zonas especiais de interesse social, onde se pode construir moradia para os setores de renda mais baixa. Do Fundo de Desenvolvimento Urbano, que chama Fundurb, 30% deste fundo passa a ser destinado à aquisição de terras para habitação de interesse social, porque na construção de habitação social na cidade, um dos problemas maiores é o terreno, é você poder ter terreno, desapropriar terreno, porque os terrenos são muito caros em São Paulo, então ele limitava muito os programas de habitação social, e outros 30% do Fundurb passam a ser utilizados para a mobilidade urbana. Além disso, ao longo dos eixos de transporte coletivo, metrô, trens e corredores, serão incentivados edifícios de uso misto, com fachadas ativas que deem vida aos espaços públicos da cidade. Os rios voltam a ter protagonismo, espaços públicos poderão ser requalificados com projetos específicos para a reaproximação da cidade e as suas águas e os seus rios, né? A macroárea de estruturação metropolitana vai definir um território estratégico na relação de São Paulo com os demais municípios da região. Ampliação e preservação de áreas verdes com a criação do PACs, recuperação das áreas de preservação permanente, instrumentos de incentivo à preservação ambiental nas áreas privadas. Esse tema ele está muito forte no novo plano diretor. Seja na proteção total, as áreas que nós temos de recuperação e proteção ambiental da cidade, a cidade já chegou às suas fronteiras, e essas fronteiras verdes, né, e de mananciais, elas não podem mais ser degradadas, ser atingidas e ser ocupadas. Pelo contrário, é preciso haver até uma reversão, que é o caso dos mananciais. Então, isso é muito forte, esse conceito no novo plano diretor. Se cuidou muito disso nos debates da Câmara, foi uma coisa bastante importante, como trazer de volta para a fruição pública áreas verdes que nós temos. Nós temos que criar, existe a possibilidade de criar muitos parques lineares nas margens dos córregos da cidade, mas existe também potencial para nós trazermos áreas verdes para o desfrute mais público. Nós tivemos, a semana passada, um bom exemplo disso, que foi, nós estamos trazendo a área da chácara do Jockey, né? Ela vai se transformar num parque público, vai ser trocada em função da dívida que o Jockey já acumulava, aquela área acumulava de IPTU. Então, foi negociado que o parque vem para uso público. Então, você entrega para a cidade, para toda aquela região, um parque a qual ele não tinha acesso. Então, tem muitos mecanismos para que a gente consiga trazer esses espaços verdes para a cidade, e a população tem participado, atuado muito forte nisso. Basta ver o movimento que teve aí também em defesa da criação do Parque Augusta e outros, como eu disse mais uma vez, distribuídos
na cidade como um todo. E o plano diretor amplia os mecanismos e instrumentos de participação popular. Eu acho que realmente essa é uma ideia forte no debate que nós temos que ter sobre presente e futuro das cidades. Não existe possibilidade de fazer gestão e pactuar caminhos de desenvolvimento urbano sem hoje uma participação, uma adesão da sociedade. Até porque muitas das medidas que precisam ser tomadas elas são conflitantes. Elas mexem com interesses já estabelecidos de muito tempo, né? Talvez o transporte, a opção, a priorização do transporte coletivo seja um dos exemplos mais nítidos. É difícil, é duro, né, mostrar ou convencer ou ter um apoio decisivo para a ideia de que nós temos que caminhar para o transporte coletivo, de qualidade, seguro, barato, mas esse é o caminho. Se nós continuarmos nesse mesmo caminho de priorizar o transporte individual, não tem saída, mesmo que isso custe, às vezes, né, as faixas exclusivas, dificulte a vida de quem precisa parar na frente do comércio, enfim, uma série de interesses que são levantados, muitas vezes são legítimos, mas não podem estar acima de um interesse maior e de um futuro que nós temos que construir. Bom, eu vou falar agora rapidamente dessas duas outras questões, o tempo está se esgotando, que é justamente a opção que nós fizemos de tratar da mobilidade urbana e alguns dados aqui sobre a questão da gestão de resíduos sólidos. No caso da mobilidade urbana, vocês sabem que nós fizemos uma opção, né, por desenvolver o transporte coletivo da cidade e, no momento, quer dizer, a coisa mais imediata foi realmente a criação das faixas exclusivas para os ônibus, né, que nós já atingimos, então, 340 quilômetros dessas faixas, com o resultado de aumento da velocidade de 13 para 20 quilômetros por hora desses veículos, uma queda do custo operacional pela economia do combustível e menor desgaste dos ônibus e um ganho individual médio de 38 minutos por dia. Essa medida é uma medida que tem aprovação de 88% da aprovação dos usuários de ônibus e 77% dos motoristas de carro, o que é um indício positivo de que as coisas podem seguir esse rumo, né? Mas nós temos um programa de implantação de corredores de ônibus muito sólido, em andamento, que é a solução mais definitiva, que nós temos previsto já a criação de 13 corredores de ônibus, com uma meta de 150 quilômetros de corredores de ônibus até 2016. Uma parte dessas obras, em 36 quilômetros, já foram iniciadas, né, e nós temos já um outro lote grande de 44 quilômetros de corredores já licitados. Então, para caminhar para alcançar esses 150 quilômetros de corredores. É claro que a implantação dos corredores também vai trazer uma série de discussões, de debates e de como fazer, porque não é possível implantar os corredores sem haver uma adequação urbana maior. Não é o corredor pelo corredor, nós não vamos repetir projetos de corredores que ficaram superados, né, do seu tempo. Então, é preciso agregar mais cidade quando se cria um corredor de ônibus. E também o projeto da ampliação das ciclovias. São Paulo tinha 63 quilômetros de ciclovias até o começo de 2013. Nós temos a intenção de chegar a 400 quilômetros até o fim de 2015. Né? Então, também ampliação de ciclovias conectando aos eixos principais de estruturação e mobilidade. E, por último, aqui, alguns rapidamente, porque eu acho que é uma coisa que as cidades têm que enfrentar dentro do problema da sustentabilidade ambiental, que é o problema do destino dos resíduos sólidos gerados nas megacidades. Né? Nós temos aqui, São Paulo produz 10 mil toneladas de resíduos por dia. E nós conseguimos, o ano passado, não sei se foi ano passado ou início desse ano, aprovar um plano de gestão integrada de resíduos sólidos da cidade, que também é uma decorrência, é um dos planos previstos por Estatuto da Cidade e outros instrumentos urbanísticos, que toda cidade precisa ter o seu plano de como vai tratar os seus resíduos. É incrível, né? Que só agora
as nossas cidades tenham que fazer isso, e não são todas, ainda é um movimento que está em curso. Então, nesse sentido, nós conseguimos estabelecer metas e ações para os próximos 20 anos, mas, de imediato, buscar reduzir ao máximo o que são os rejeitos que vão para os aterros, diminuir muito significativamente a quantidade de rejeitos para que a gente diminua também a pressão e a necessidade dos aterros. A cidade produz essas 10 mil toneladas, mas o índice de reaproveitamento no início do ano passado era baixíssimo, 1,7% apenas. Então, o nosso objetivo é chegar até 2016 no reaproveitamento de 10%. Essa é a meta que está consolidada no plano de metas. Para isso, o que já se avançou? Durante esse primeiro semestre, nós inauguramos 2 centrais mecanizadas de triagem de resíduos sólidos, na Ponte Pequena, em Santo Amaro. Essas centrais processam 250 toneladas de recicláveis por dia. É uma estrutura, a central mecanizada. Valia a pena todos poderem conhecer e visitar, ela dá uma capacidade muito maior. E o modelo que foi firmado em São Paulo, ele se conecta com o trabalho feito pela reciclagem manual, através do trabalho dos catadores e das cooperativas de reciclagem, né? Essas 2 centrais mecanizadas, elas contam também com o trabalho manual, mas muito complementar, né? E, sobretudo, o fundo que é criado pela comercialização do material que pode ser reciclado, foi criado um fundo, esse fundo vai ser investido nas cooperativas todas que a cidade tem, as cooperativas de catadores e do pessoal que recicla manualmente, para melhorar a qualidade dos galpões, das cooperativas, né? E a gente vai caminhando, então, avançando na triagem na mecanizada, sem abrir mão de continuar gerando renda e trabalho para quem já vive disso, né? E nosso objetivo é mais 2 centrais em 2 outras regiões da cidade, na Vila Maria e São Mateus, de modo que a gente possa atingir 1.250 toneladas diárias e aumentar o percentual, então, para 10% até 2016. Com isso, até final de 2015, nós pretendemos ter universalização da coleta seletiva na cidade, né? Quer dizer, toda a cidade, todos os distritos serem atendidos pela coleta seletiva e, claro, a população saber que o que é coletado está sendo processado, está sendo feita a triagem e encaminhado para a reciclagem, né? Então, eu acho que, é claro que esses são 2, no âmbito das soluções, né, das medidas concretas, eu achei que era importante registrar essas duas questões, mas a ideia principal que eu queria trazer é que os desafios da cidade de São Paulo, das grandes, megacidades, mas das pequenas e médias também, porque, seguramente, se nós conseguirmos que as médias se mantenham nesse porte, né, e consigam já ir dando soluções a problemas que hoje a gente vive, nós podemos continuar a ter uma situação urbana mais equilibrada no país, né? E muitos dos problemas que a gente vive em São Paulo eles já estão presentes hoje em cidades de 200 e 300 mil pessoas. Então, eu acredito que a ideia de realmente um planejamento, o que cidade nós queremos construir, articular todos os instrumentos previstos pelo Estatuto da Cidade, fazer planos diretores pactuados, de qualidade, com participação social e gestões públicas, né, que se somem para os investimentos em escala nas metrópoles. Não dá para governar São Paulo sem o governo estadual e o governo federal. Não existe esse caminho de a Prefeitura Municipal de São Paulo resolver problemas da cidade. Ou se articula, né, ou a gente resolve esse impasse, que muitas vezes é questionado na cidade, de que a gente disputa a eleição, mas nós temos 4 anos para governar e resolver os problemas da cidade, e isso precisa da articulação estadual ou federal, ou não existe solução e possibilidade de enfrentamento. É brincadeira, é brincar com os problemas e os destinos da cidade e da população. Então, eu agradeço bastante, mais uma vez, Carta Capital, essa oportunidade de falar um pouco mais sobre a cidade de São Paulo. Obrigada e bom dia de trabalho e discussões.